O primeiro-ministro francês Michel Barnier diz que é possível que o governo sobreviva à moção de censura desta tarde. Barnier disse que isso depende dos deputados, que, segundo ele, têm uma responsabilidade para com o povo francês, durante o que descreveu como um período grave na história do país. Je pense que c'est possible qu'il y ait ce réflexe de responsabilité où, au-delà des différences politiques, des divergences, des contradictions normales dans une démocratie, on se dise qu'il y a un intérêt supérieur. Moi, je pense que l'intérêt supérieur du pays, le bien commun, l'intérêt national, ça veut dire quelque chose. Et de coordination... Barnier enfrenta a moção de censura depois de ter feito aprovar um controverso projeto de orçamento da Segurança Social. Os líderes da oposição afirmam que os ajustamentos ao projeto de lei não dissipam as preocupações e apelaram ao voto de desconfiança. Para derrubar o governo é necessário que 288 deputados votem em favor da moção de censura. Isto é possível se os partidos à esquerda do governo se unirem à extrema-direita. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. A Polícia Federal belga fez rusgas em várias propriedades ligadas ao antigo comissário europeu da Justiça Didier Reynders, por suspeita de branqueamento de capitais. Durante anos, Reynders terá comprado bilhetes de lotaria através da Lotaria Nacional, uma organização que tutelou enquanto ministro entre 2007 e 2011. Reynders terá assim obtido lucros que depois depositou numa conta privada. Reynders foi interrogado até ao final da noite de terça-feira. A investigação está em curso há meses, mas os investigadores esperaram até ao final do mandato como comissário, que marcou também o fim da imunidade. Para fazer a rusga, a polícia belga precisava da autorização do Colégio de Comissários e não quis pedi-la para não arriscar prejudicar a investigação. Reynders foi comissário da Justiça de 2019 a 2024, antes foi ministro das Finanças da Bélgica de 1999 a 2011. Os eurodeputados não ficaram convencidos com as explicações dadas pela rede social TikTok sobre as medidas adotadas para impedir conteúdos ilegais durante as eleições romenas da semana passada. A empresa chinesa participou num debate no Parlamento Europeu na terça-feira. We were in touch with the authorities and we continue to work with them. This is a very dynamic situation. We are responding to all orders that we receive. O Parlamento Europeu apelou ao TikTok para que seja mais transparente, nomeadamente no que diz respeito ao seu algoritmo. Os eurodeputados consideraram ainda que a empresa não foi clara nas respostas fornecidas. Ha habido 4 rondas de preguntas muy concretas y solo nos han dado evasivas, diciéndonos todo lo bien que han hecho en relación a Rumanía. Os eurodeputados lamentaram que o diretor executivo da empresa não tenha participado no encontro. De acordo com o TikTok, Zhou Zishu não foi oficialmente convidado. O primeiro-ministro da Geórgia negou esta terça-feira que o governo do país tenha desistido da adesão à União Europeia e assegurou ainda que não existirão atrasos na integração no bloco político. შემიძლია შევახსენო ერთი რამ ევროპელ ბიუროკრატებს და პოლიტიკოსებს, მათ შორის იმათ, რომლებიც ხელოვნურად აფერხებენ ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას, დადონ მაგიდაზე მოლაპარაკების გახსნა და იმ დღესვე, იმ წამსვე ვაწერთ ხელს. Na quinta-feira, o governo georgiano anunciou a suspensão das negociações de adesão à União Europeia, o que motivou intensos protestos na capital do país. Se o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah for mesmo interrompido, Israel irá expandir os ataques para áreas além da influência do Hezbollah, tendo como alvo o próprio Estado libanês. O aviso é do ministro da Defesa israelita, numa altura em que o acordo segue por um fio, com acusações de violações de parte a parte. Israel Katz promete tolerância zero. המדיניות שלנו ביחד עם צה"ל היא ברורה וחד משמעית. אנחנו נפעל בכל העוצמה כדי לאכוף את כל ההבנות האלה וכל הסכם הפסקת האש הזה, ואנחנו נהיה עם מקסימום תגובה ואפס סובלנות.
Até agora, Israel absteve-se de atacar infraestruturas críticas das Forças Armadas libanesas durante os 14 meses de conflito entre Israel e o Hezbollah. A guerra no Líbano parecia ter chegado ao fim na semana passada, depois de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e por França, que está agora ameaçado, uma vez que os ataques continuam. Milhares de trabalhadores da sede alemã da Volkswagen em Wolfsburg iniciaram greves de advertência na manhã de segunda-feira. A Comissão de Trabalhadores criticou os acionistas por darem prioridade aos lucros, enquanto os trabalhadores enfrentam insegurança no emprego e despedimentos em massa. Ja, heute hat die IG Metall zu einem Warnstreik aufgerufen, weil wir natürlich in der momentanen Situation bei Volkswagen verunsichert und unzufrieden sind. Viele machen sich Sorgen. Sie merken das alleine schon aufgrund der Tatsache, als wir gerade rausgingen, sind es sehr viele Menschen, die sich bewegen, aber es ist still. Es ist ja so, als ob man ein Teil einer traurigen Veranstaltung wäre und das ist schon sehr beklemmend. As negociações entre o sindicato e a empresa devem continuar na próxima segunda-feira, num clima sombrio. Ja, ich bin ja jetzt seit über 40 Jahren Mitglied bei Volkswagen. Mittlerweile bin ich in der sogenannten Alterszeitzeit, also in der passiven Zeit. Aber ich bin ja auch langjähriges Mitglied der IG Metall und ich war ja auch ein Vertrauensmann. Und natürlich bin ich verbunden mit der Region, mit dem Unternehmen Volkswagen. Und ich bin ja auch sehr betroffen. Ja. Ich mache mir auch schon Sorgen, was ist mit der Zukunft der Stadt, mit der Zukunft der Region, weitere Regionen, die betroffen sind, auch im Werk Emden, andere Kollegen. Unsere Kinder, wo lernen die, wo arbeiten die in der Zukunft, das ist schon sehr beklemmend. Ja. 9 das 10 fábricas da Volkswagen, localizadas em toda a Alemanha, aderiram à greve, uma vez que a empresa automóvel planeia encerrar 3 fábricas, despedir milhares de funcionários e reduzir os salários em 10% para tentar fazer face à crise nas vendas. But declining sales are not just hitting Germany. Italy, France and Belgium are also reporting a dramatic slump in sales, which could lead to a deeper crisis within the Eurozone. Liv Stroud in Wolfsburg for Euronews. O presidente americano Joe Biden foi recebido pelo seu homólogo angolano João Lourenço na terça-feira no início da sua visita a Angola. Trata-se da primeira viagem de um presidente dos Estados Unidos a este país africano e tem como objetivo promover um projeto ferroviário de 2,8 mil milhões de euros apoiado pelo governo americano. O projeto foi concebido para contrariar a influência chinesa no continente africano. Biden vai também visitar um museu sobre escravatura, onde irá reconhecer o tráfico de seres humanos que, em tempos, ligou as economias das duas nações. O italiano Filippo Toretta, de 23 anos, que confessou ter matado a ex-namorada, foi condenado à prisão perpétua pelo Tribunal de Veneza. Giulia Cecchetty desapareceu em novembro do ano passado, depois de ter ido ao centro comercial com Toretta. Foi encontrada uma semana depois com mais de 70 facadas no corpo no fundo di una vala, embrulhada em sacos de plástico. Chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto, però penso che dovremmo fare di più come esseri umani, perché non dovremmo trovarsi in questo momento a discutere di pene. Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione. O caso provocou uma onda de indignação em Itália e reacendeu o debate sobre a violência de género. No funeral, o ano passado, o pai de Giulia pediu aos que estavam presentes para agirem como agentes de mudança na sociedade que, segundo ele, desvaloriza a vida das mulheres. O presidente da Rússia garantiu a soldados feridos na guerra com a Ucrânia que a vida deles vai voltar à normalidade. A mensagem de Putin foi deixada durante uma visita a um centro ortopédico em Moscovo. O líder do Kremlin conversou com militares que estão a fazer a reabilitação. Смотря на такие тяжелые травмы, амбиции сохранились, значит, все будет хорошо, все будет нормально. Я посмотрел, как идет реабилитация там, ребят. Ну, у вас то же самое. Главное, чтобы все позволяла, вся эта конструкция позволяла жить полноценной жизнью, так как вы жили до этой травмы тяжелой. Segundo o The Wall Street Journal, que cita fontes de serviços de informação, cerca de 1 milhão de ucranianos e russos foram mortos ou feridos desde o início do conflito.
Starting this Christmas Eve, the Eternal City will welcome an estimated 35 million pilgrims for the 2025 Jubilee, and Rome is gearing up for the occasion with much of the city transforming into an open-air construction site for the past few months. Monuments are being restored, roads repaired, and pedestrian areas redesigned to prepare for the stream of visitors. Apesar de a oposição afirmar que a cidade está atrasada em muitos projetos, o presidente da Câmara de Roma garante que tudo estará pronto a tempo. Stiamo andando avanti secondo il cronoprogramma, siamo molto fiduciosi e anzi questo sarà un giubileo dove molte opere saranno finite prima. Este será o segundo jubileu liderado pelo Papa Francisco. A mensagem central deste ano santo passa pela promoção da esperança e da confiança. O Sumo Pontífice exortou ainda o clero a dar o exemplo e a disponibilizar propriedades devolutas a pessoas sem abrigo. Perché la speranza diventino anche dei segni, da quelli più concreti, anche se più difficili, della pace, a quelli nei confronti degli emarginati, dei poveri, dei giovani, degli anziani, degli ammalati, di tutti coloro che hanno bisogno di speranza. O jubileu terá oficialmente início com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro. Nos dias seguintes abrir-se-ão também as entradas das principais basílicas de Roma, que assim ficarão até ao final das celebrações.